Aroiê, eu sou Exu da Morte, fala comigo. Bom, pessoal, hoje eu tava conversando com uma amiga que eu tinha que gravar um vídeo. Tinha que gravar o meu vídeo hoje da semana. E a gente tava conversando sobre o processo de gravar vídeo, se tem um roteiro, se não tem, se tem algum tema específico que a gente precisa falar ou não. E não, né? Tudo é muito livre, como vocês podem ver, não tem edição. A gente só vai falando e vai gravando e vai passando a mensagem, ou vai contando a história que faz sentido, que a gente quer compartilhar, que a gente acredita que faça sentido compartilhar. E aí eu tava contando um pouco sobre esse processo, e a gente tava falando sobre um vídeo que eu compartilhei com ela. Na verdade, a gente estava conversando sobre... eu não me lembro agora exatamente sobre o que a gente estava conversando, mas falando sobre a vida, sobre situações, enfim. E eu contei a história daquele vídeo, não sei se vocês se lembram do vídeo da batata frita e da macarronada. A analogia, né, de você fazer pedidos para o universo daquilo que você de fato merece, daquilo que de fato você quer, e não aceitar menos do que você merece, e se manter firme na sua decisão, enfim. E eu contei para ela naquele dia que a gente estava conversando sobre essa história, e depois mandei o vídeo para ela assistir, e ela adorou tanto aquela analogia, aquela história, aquele vídeo, que ela compartilhou com mais umas 2-3 pessoas, 2-3 amigas. Em algumas situações ela trouxe a mesma analogia e falou: mas você sabia que você tem que pedir a macarronada e não aceitar a batata frita? Enfim, usou com a filha dela, que tem acho que 18, 19 anos, enfim, e numa situação lá que ela precisava passar, importante, uma tomada de decisão, enfim. E isso foi muito legal, porque é interessante como as coisas reverberam, né? É interessante o quanto a gente precisa falar, o quanto a gente precisa expor, o quanto a gente, sei lá, uma conversa, uma palavra, uma analogia, uma história que a gente conta, pode se espalhar e pode reverberar e pode tocar, né, e transformar decisões de outras pessoas, 5, 10, enfim. E isso é muito legal, isso é muito positivo, e esse é o intuito, né, no final do dia, da gente também aqui gravar essas mensagens, né. Então, eu acho que a minha reflexão de hoje, ela é muito focada em falar. Muitas vezes a gente tem muito conhecimento dentro da gente, a gente tem muitas histórias legais, histórias de vida, histórias de superação, histórias de, não sei, tipo, sabedoria que a gente leva de coisas que a gente aprendeu com a nossa vida, e que muitas vezes a gente não expõe, que a gente guarda, que a gente, enfim, não compartilha. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem coisas para compartilhar, coisas para falar, e coisas valiosíssimas, né? E que com certeza numa conversa tocam outras pessoas e espalham esse bem, enfim, fazem a diferença na vida de alguém. Então, acho que meu convite aqui é: falem, apenas compartilhem. Compartilhem suas dores, compartilhem as coisas boas, as coisas não ruins, as coisas ruins, né, as coisas não tão boas, vamos dizer assim, porque o seu exemplo, ele pode fazer a diferença na vida de alguém. A lição que você aprendeu, que pode ter sido dolorosa, mas que no final você teve algo que você tirou dali, uma coisa boa, isso pode fazer alguém ter uma outra perspectiva. Isso pode elevar o espírito de alguém, deixar alguém mais animado, né? Até trazendo um caso real aqui, hoje, do dia a dia do trabalho, uma pessoa de uma outra equipe
acabou de ser promovida e me chamou para conversar, porque ela sabe que eu já passei pela cadeira que ela vai assumir agora, enfim. E ela queria muito conversar comigo, porque conhece minha experiência, já estou bastante tempo na empresa. E foi uma conversa muito legal, né, de troca, de experiência, trouxe alguns exemplos, enfim, de carreira, de coisas que eu vivi, algumas boas práticas, como a gente chama. E ela chegou assim, tão cabisbaixa, mas depois ela saiu tão empolgada, falou, nossa, eu vou sair daqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tá. Nossa, que bom ouvir alguém que tem uma visão diferente, que tem, enfim, outra experiência, que não a do meu gestor, do meu antigo gestor, do meu novo gestor. Tem outras pessoas aqui que estão passando por momentos não tão bons e então a energia tá um pouco baixa, né? Meio pessimista. Então, que bom alguém com empolgação, alguém que, né, me deu uma injeção de energia, me trouxe outra perspectiva, que coisa boa. Agora eu tô empolgada, né, para começar, enfim. Então, é isso, né? A gente tem muita coisa para compartilhar e é muito importante ter essas trocas. No final do dia é para isso que a gente tá aqui, né? Pra gente poder ter essas trocas, pra gente poder se ajudar, pra gente poder melhorar, pra gente poder evoluir. E faz muito bem para as pessoas que recebem, mas também faz muito bem pra gente que compartilha, né? Então é isso, pessoal. Gratidão.